E graças a Deus. Vamos agora, o alimento espiritual, vamos agora para a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aberta aqui em Jeremias capítulo 14. Jeremias capítulo 14, quem tem a Bíblia, abra aí em Jeremias 14. O título aqui em cima diz assim, ó: Jeremias em vão intercede pelo povo. Vamos entender, porque o título diz assim, ó: Jeremias em vão intercede pelo povo. Então ele intercedeu em vão, Deus não ouviu, não respondeu. O porquê? Vamos para a palavra. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ainda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão. O clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus mais ilustres enviam os seus pequenos buscar água, e vão às cisternas e não acham água, e voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se, e cobrem as suas cabeças, por causa da seca que se fendeu sobre, e não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e se cobrem as suas cabeças, porque as servas no campo têm suas crias e abandonaram-se os seus filhos, porquanto não há erva. Aqui a gente observa que Deus visitou o pecado do povo e permitiu que eles passassem por uma grande seca. Então eles iam, até como diz aqui a palavra de Deus, estava uma grande seca. Judá estava chorando. Os mais ilustres mandaram os pequenos buscar água, e eles iam até as cisternas, e eles voltavam com as cabeças cobertas, envergonhados, porque a cidade estava em grande seca, aquela cidade. Então a gente observa que ali naquele momento Deus falou o porquê que aquele povo estava passando por tudo aquilo. Isso você observa do versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto gostam de andar errantes e não retiravam os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogue por este povo para o seu bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecer holocausto acerca dos alimentos, não me agradarei. Antes consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então, você observa que Deus visitou o pecado, Deus visitou a iniquidade do povo e permitiu a grande seca, enviou aquela grande seca. E eles estavam, Judá estava chorando, envergonhados, confundiram. Os mais ilustres mandando eles buscar água nas cisternas, eles chegando lá, eles viram que não tinha água, voltaram envergonhados, com as cabeças cobertas, envergonhados e confundidos. E Deus falou para Jeremias: eles estão passando por tudo isso pela rebeldia, e eu estou visitando agora a iniquidade, estou visitando os pecados daquele povo. E enviou ali, como diz a palavra de Deus, que eles serão consumidos pela espada, pela fome e pela peste. Só que o que chama a atenção de Jeremias era que, mesmo Deus visitando a iniquidade do povo, mesmo Deus visitando o pecado do povo, os profetas daquela época só estavam dizendo: não vai ter fome, não vai ter peste, não vai ter espada, o Senhor vai trazer paz a essa cidade. Então os profetas estavam profetizando isso, e isso chamou a atenção de Jeremias. E Jeremias vai diante de Deus e diz: Senhor,
O Senhor está falando que visitou a iniquidade do povo, o pecado do povo, mas os profetas estão falando que o Senhor vai trazer, não vai ter fome, não vai ter peste, que o Senhor vai trazer paz a essa cidade. E Deus fala para Jeremias que os profetas estavam profetizando mentiras, usando o nome de Deus. Isso você pode observar do versículo 13. Jeremias disse assim, ó: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Deus visitando o povo, o pecado do povo, e os profetas lá dizendo, não vai ter peste, não vai ter fome, não vai ter espada, o Senhor vai trazer paz a essa cidade. E olha só o que Deus responde para Jeremias 15: porquanto assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Deus falou para Jeremias, esses profetas que estão falando que não vai ter fome, que não vai ter peste, vai ter espada, eles serão consumidos pela fome, pela peste e pela espada. Por que, pastor Gabriel? Porque eles profetizam, como diz aqui a palavra de Deus, no nome, só usando o nome de Deus. E o povo quem ele profetiza será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e a espada. E não haverá quem os sepulte, porque suas mulheres, seus filhos e as suas filhas derramarei elas a sua maldade. Então os profetas estavam lá. Não, Deus vai trazer só paz, não vai ter peste, não vai ter fome. E Jeremias se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, os profetas estão falando isso aqui, o que o Senhor fala? O Senhor falou, eles estão profetizando em mentira em meu nome. Eles estão falando que não vai ter fome, que não vai ter peste, eles serão consumidos pela peste e pela espada, porque eles estão profetizando em meu nome mentira, adivinhação, como ele diz aqui, ó. Não dei ordem, versículo 14, disse o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca lhe enviei e nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa. Adivinhação, vaidade, é do engano do seu coração que eles profetizam. Então, trazendo por dia de hoje, muitos falsos profetas estão profetizando falsamente. Estão aqui, como diz aqui a palavra de Deus, ó, porque carregam um engano no seu coração, adivinhação falsa, falando que Deus nunca mandou eles falar. E assim tem muito dos dias de hoje. Essa mensagem é até chamando a sua atenção para você examinar, para você analisar, para você pesar, para você medir o que você está recebendo, porque muitos estão, como esse tempo aqui de Jeremias, ó, profetizando mentiras, usando o nome de Deus. O Senhor enviou fome, e Ele falou para aquele povo, enviou aquela grande seca, e os profetas lá dizendo, não, ele vai ter paz, não vai ter peste, e o Senhor falou, é mentira deles, eles vão ser consumidos assim pela peste, pela espada, pela fome, porque eles estão profetizando mentira. Muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, estão correndo atrás de profetadas, estão correndo atrás de profecia, enquanto muito dessas pessoas estão dentro da sua casa, assim ó, com a boca de Deus fechada, assim ó. Muitas pessoas estão atrás de profetada, atrás de profecia, eu estou atrás de uma revelação, enquanto a boca de Deus está fechada dentro da sua casa. Eu vou correr atrás de um profeta, eu quero ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus, irmã? Dobra teus joelhos e ore ao Senhor. Depois de orar, abra a palavra de Deus, porque quando você está orando, você está falando com Deus, mas quando você pega a Bíblia para ler, você não está falando com Deus, é o próprio Deus que está falando contigo. Muitas pessoas estão atrás de profetadas,
Pare de estar correndo atrás de profecia. Ah, tem um profeta ali, eu vou correr para lá. Tem um profeta aqui, eu vou correr para lá. Pare de estar correndo atrás de revelação. Corra atrás da tua salvação, da vida eterna, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E esses profetas falsos aqui, ó, de mentira, do engano, estavam profetizando mentira no nome do Senhor. E assim tem muitos que estão falando o nome do Senhor. Assim diz o Senhor não disse nada. Deus me mostrou enquanto Deus não mostrou nada. Deus me revelou enquanto Deus não revelou nada. Eu tive um sonho enquanto não tiveram nada de sonho. Não fale aquilo que Deus não mostrou, irmão. Não fale aquilo que Deus mostrou, irmã. E também não dê crédito aos falsos profetas, porque tem pessoas assim. Lá na Cidade Nova tem uma irmã que chegou comigo e disse: pastor, eu fui convidar a minha amiga para vir aqui na igreja da Cidade Nova. Falei da igreja, falei do ministério, falei dos dias de cultos, horário, o endereço. Inclusive falei do senhor, que o senhor é um homem de Deus. Aí a minha amiga disse assim: pastor Gabriel, mas lá tem revelação? O povo quer revelação. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não conhece a sua vida? Porque eu conheço a minha vida diante de Deus. Por que eu quero tanto correr atrás? Ah, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Se eu conheço a minha vida diante de Deus, porque eu conheço a minha intimidade com Ele, eu conheço a minha vida diante de Deus. Como é que você quer que tanto revele a sua vida se você conhece a sua vida? Não tem ninguém mais que conheça a sua vida mais do que você mesmo. Pare de estar correndo atrás de profetada, irmão. Pare de estar correndo atrás de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A maior revelação está aqui, ó, é a palavra de Deus. Essa é a maior revelação, essa é a melhor revelação. A palavra de Deus, a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, irmão. Então, os profetas estavam lá. O Senhor não vai trazer fome, nem peste, nem espada, mas o Senhor vai trazer paz a essa cidade. E Deus já tinha falado com Jeremias que aquele povo, ele estava visitando o pecado daquele povo, que Deus estava visitando a iniquidade daquele povo, por isso enviou a grande seca. E o Jeremias falou: mas os profetas estão profetizando que o Senhor vai trazer paz. Os profetas estão profetizando que não vai ter fome, não vai ter peste, mas o Senhor vai trazer paz. O Senhor falou: é mentira deles, é mentira deles. Eles estão com engano no coração deles. Eles estão falando de adivinhação falsa. Eles estão com mentira, eles estão com engano no seu coração. E eu quero chamar a sua atenção para o 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4 diz assim, ó: amados, homens e mulheres, jovens todos, sexo masculino e feminino, amados, não creiais a todo espírito. Então você, de acordo com a palavra de Deus, em 1ª epístola de João capítulo 4, versículo 1, você não deve crer em todo espírito. Como assim, pastor Gabriel? Como assim crer em todos os espíritos? Ou seja, dá crédito a todos os espíritos, dá ouvido a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eita, Deus, é forte essa palavra, vou ler de novo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai. O que é provar o espírito, pastor Gabriel? É pedir de Deus discernimento. Está aqui, provar os espíritos que são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram pelo mundo. Então você tem pessoas que um fala uma coisa, corre para lá. Para com isso, irmão. Um revela pela identidade, corre para lá. Para com isso, irmão.
aquele revela pelo CEP, corre para lá. Para com isso. Para de estar atrás de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. Essa é a maior revelação que liberta, que salva, que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Quantas pessoas que eu já atendi na igreja, decepcionada com a igreja, por conta da atitude desses falsos profetas. Eu já atendi mulher que disse assim: pastor, já chegou pastor comigo e disse: ei, Deus manda te dizer que está visitando agora a tua filha, está libertando a tua filha. Ela disse: pastor, nem casada eu sou, não tenho filhos, pastor. Eu creio que eu vou casar, eu vou ter filhos, mas por enquanto eu não tenho. Isso escandaliza as pessoas. Está aqui: eu não creiais em todo espírito, mas provai. Peça de Deus discernimento. Meu Deus, me dá discernimento. Quantas pessoas que estão só pedindo coisas materiais, casa, carro, e Paulo falou que Deus nos abençoa com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Peça que Deus lhe dê sabedoria, irmão. Peça que Deus lhe dê discernimento, que Deus lhe dê entendimento. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de ter esse discernimento de espírito. Uma pessoa pode vir chiando para o teu lado, rodando igual peão, pulando igual pipoca, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro do senhor, da senhora, ele lhe dá o discernimento que se você está recebendo é de Deus o que não é. Porque uma vez lá na igreja onde eu dirijo, na Catedral da Zona Norte, chegou um irmão e disse assim: pastor, contando uma história, minha filha está morrendo, usando o nome da filha. Já pensou uma coisa dessa? Minha filha está morrendo, pastor. Minha filha precisa de um inalador. Eu não quero dinheiro. Eu quero que o senhor vá aqui na farmácia, na frente da igreja tem a farma bem, né? Vai lá na farmácia, compra, e eu levar para minha filha. Diante de Deus eu estou falando isso. Coloca a minha mão em cima da palavra. O Espírito Santo de Deus falou. E eu olha que ele não estava estava bem arrumado, não estava com roupa jogada como qualquer pessoa, não, estava arrumado, bem arrumado. E o Espírito Santo falou: ele está mentindo. Ele está mentindo. Isso é história, isso é conversa dele, não é? E diante de Deus eu falei assim: irmão, o Espírito Santo de Deus está falando que isso daqui não é para o senhor vai pegar esse inalador lá na frente, o senhor vai trocar, vai vender para as coisas erradas. Ele disse assim: não. Eu falei assim: então o Espírito Santo está mentindo? Quando eu falei isso, ele fez assim, ele baixou a cabeça, ele disse, aí começou a chorar, e disse assim: pastor, eu já, com essa mesma história, com essa mesma conversa, eu já fui em 6 igrejas, foi 6 igrejas, 6 inalador. E eu peguei lá na frente, eles me deram o inalador, compraram, me deram nota, e eu peguei e troquei para usar cocaína, para cheirar cocaína. Você já viu? Meu irmão e minha irmã, peça de Deus: meu Deus, me dá sabedoria, meu Deus, me dá discernimento. João estava chamando a nossa atenção aqui, disse assim: amados, vocês têm que provar o Espírito. João estava falando assim: amado, vocês não podem acreditar em todos os espíritos, mas provai eles se são de Deus. Aleluia, Deus. Não creias, mas provai se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. E aqui voltando aqui para Jeremias, quando chega do capítulo 15, versículo 1, o Senhor disse assim, ó: disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-te diante de mim, de minha face, e saiam, disse o Senhor. Interessante esse versículo, hein? O Senhor citou Moisés e Samuel. Ainda que Moisés e Samuel tivessem aqui diante de mim,
eu não ia, rogando por eles, eu não ia ouvir esse povo. Saio da minha face, saio da minha presença. Porque ele citou Moisés e Samuel, porque foi dois homens de Deus que tiveram muita paciência com o povo, e foi o intercessor pelo povo, e um até libertador do Egito, da escravidão, que foi Moisés. Tanto é que quando Deus falou para Moisés: eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação, quando o povo murmurou, Moisés rogou pelo povo, intercedeu pelo povo. Se ele fosse outro, ele tinha dito assim: graças a Deus, pode descer o fogo. Ele disse: não, rogo-te a ti por esse povo, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou: tá bom, segundo a tua palavra não vou destruir, mas nenhum daqueles varões que murmuraram entrará na terra prometida, senão Josué e Caleb, porque nele houve outro espírito. E o exemplo aqui também, o segundo que ele falou, Samuel intercedeu pelo povo. Tanto é que quando o povo disse: dai a nós um rei, porque você já está velho, seus filhos não andam seus caminhos, deram um rei para o povo. Mas antes o profeta Samuel foi consultar Deus: Senhor, o povo quer o rei, o que eu faço? O Senhor falou: dá um rei para eles, porque antes que ele tenha rejeitado a você, eles têm rejeitado a mim, que não reina entre vós. Dá um rei para eles. E foi quando deram o que o Saul, que fez o voto atrevido, não era lícito ter feito, e que não reinou, e que foi rejeitado pelo próprio Deus. Mas naquele dia Samuel disse: eu vou orar, e Deus vai enviar chuva e trovões. Naquele dia Samuel orou, e Deus respondeu a oração do profeta Samuel com chuva e trovões. Para quê, pastor Gabriel? Para provar para o povo, para que o povo visse que Deus era com Samuel. E Deus enviou chuva e trovões, e o povo cai de joelhos: tem misericórdia, roga por nós a Deus, que tem misericórdia de nós. Se ele não fosse um homem, um intercessor, ou então um homem manso, ele tinha dito: não, foi vocês que fizeram a escolha de vocês, agora se vira se dando para ele. Não foi isso que ele fez, não. A Bíblia diz que ele disse: longe de mim que peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então foi dois homens de Deus, intercessores. Mas Deus está falando aqui que mesmo que ele estivesse diante do Senhor, Deus não ia ouvir esse povo. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção qual tipo de mensagem você está ouvindo. Preste atenção aonde você está entrando, aonde você está sentando para ouvir uma mensagem, uma palavra. Se tem um cheiro de Cristo, se tem alguma coisa a ver com a salvação, com a vida eterna. Ou se o começo do culto até o fim é revelação, 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 e não tem palavra. Porque tem lugar assim, né, que é só revelação e não tem palavra. E a palavra que é o alimento espiritual, que é a boca de Deus. Então faça como disse João: provai os espíritos que são de Deus. Não creiais em todos, mas provai, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Receba essa palavra em nome do Pai. Receba essa palavra em nome do Filho. Receba essa palavra em nome do Espírito Santo de Deus. E no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, preste atenção o que você está ouvindo, o que você está dando crédito, o que você está recebendo. Às vezes a pessoa está lá com a vida toda desconcertada, no adultério, na fornicação, na prostituição, vivendo uma vida toda errada. Aí está colocando a mão na tua cabeça, ainda está falando assim, ó: receba o que está em mim. Está repreendido. Uma pessoa está com a vida toda desconcertada, está colocando a mão na tua cabeça, ainda diz assim: receba o que está em mim. Me desculpe a clareza, a sinceridade, mas você está recebendo é trevas, está recebendo nada de luz, nada de Deus não. Receba o que está em mim. O que está nele? O espírito da mentira? O que está nele? O espírito do adultério, da fornicação, da mentira, do engano. Então prova os espíritos a partir de hoje. Peça de Deus discernimento. Não creiais em todos. A maior revelação é a palavra de Deus. Diácono Tiago, que palavra forte, né, mano? Verdade, pastor Gabriel. Quantas pessoas estão pregando uma palavra falsa, uma palavra que não é verdadeira, algo que realmente não está levando as pessoas a adorar o Senhor. Tem igrejas por aí que você entra, e como você mesmo disse aí, pastor Gabriel, é o culto todo falando de dinheiro. Quando não é dinheiro, é revelação.
e as pessoas entram vazias e saem vazias. E sabe por que as pessoas são enganadas por esses falsos profetas? Porque elas não meditam na palavra de Deus, porque elas não buscam o conhecimento do Senhor. A Bíblia fala para nós crescermos na graça e no conhecimento. Às vezes, os cristãos eles só querem a graça. O que é a graça? Eles querem ser cheios, querem receber uma revelação, querem receber uma profecia, um milagre, querem receber uma bênção e esquecem de crescer no conhecimento. São dois pilares que precisam estar nivelados, crescendo igualmente. Você não pode somente buscar uma bênção, você não pode simplesmente buscar um milagre, uma profecia, você precisa também crescer no conhecimento. E nós crescemos no conhecimento meditando na palavra de Deus. Quando a pessoa medita na palavra de Deus, ela não é enganada por qualquer vento de doutrina, ou qualquer palavra que é ministrada, ou qualquer revelação que chega até ela, né? Por isso que é importante hoje, o Espírito Santo usou o pastor Gabriel para falar sobre isso aí ao teu coração. Então receba em nome do Senhor Jesus, cresça no conhecimento do Senhor e não serás mais enganado por esses falsos profetas. Receba a palavra de Deus. Tem lugar por aí que nem disse o Tiago, só ofertas estão revelando até oferta. Deus está me revelando tantas pessoas, Deus tem tanta coisa para revelar oferta. A partir de hoje, provai os espíritos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque surgirão muitos falsos profetas. Receba a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e adoramos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, meu Pai. Pensando bem,